Gênesis, capítulo 50, nós meditaremos numa conversa entre José e seus irmãos. Nós vamos ver que esta conversa, como tudo aquilo que aconteceu antes desta conversa, o contexto desta conversa, está ligada a atos, ações divinas, conduzindo todas as coisas segundo a sua sabedoria. É isso que nós vamos meditar nesta manhã, sabedoria de Deus, compreender o que significa e algumas implicações para a nossa vida. Então, Gênesis 50, 15 a 21 diz o seguinte: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar. Ó Deus, te agradecemos porque estamos na tua casa, tendo a possibilidade, saúde, para chegarmos até aqui a fim de te adorarmos. E nós sabemos, ó Deus, que quando te adoramos, tu falas conosco, tu falas por intermédio da tua palavra. Portanto, que nesta manhã, novamente, isto aconteça, na medida em que estamos atentos, desejosos de ouvir a instrução da tua palavra, tu fales conosco e nós saiamos deste local, após o culto do teu nome, saiamos daqui com novas disposições, com um ânimo renovado, dispostos a te servir em todos os lugares que tu nos colocares. Ó Deus, ilumina a nossa mente, o nosso coração, pela ação do teu Espírito. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Gênesis 50, 15 a 21. Vamos meditar, como disse, na sabedoria de Deus. Irmãos e irmãs, conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa, embora estejam interligados. O conhecimento, ele pode ser prático ou teórico, e ele é o fundamento da sabedoria. Portanto, o conhecimento antecede a sabedoria, vem antes da sabedoria. Podemos ter conhecimento sem sabedoria, mas nunca sabedoria sem conhecimento. Ter conhecimento é assimilar informações teóricas, informações a partir da vida prática, das experiências que temos na vida prática, é a assimilação de informações teóricas e práticas. Porém, ter sabedoria é agir com prudência, com base nestas informações. A sabedoria, ela é muito importante para a nossa vida, porque sem ela,
A compaixão se torna fraqueza. Certa feita, eu tomei conhecimento de um irmão, não é dessa igreja, mas ele andando na rua, viu um mendigo pedindo dinheiro para comer, ele se compadeceu de tão intensamente dessa pessoa. Ele falou, ele não tinha dinheiro, mas o que ele poderia fazer? Eu vou levá-lo para minha casa. Aí o mendigo, tem mais 2 colegas aí que estão também com bastante fome. Não, venham para minha casa. Aí chegaram lá, a esposa não estava preparada, teve que fazer o almoço, tal, deram para eles, e eles não queriam mais ir embora. Aí a esposa ficou, peraí. Ela falou, vou chamar a polícia. Quando ela falou que ia chamar a polícia, eles foram embora. Então, para ter compaixão, nós precisamos ter sabedoria. Para agir com compaixão, é necessária a sabedoria. A justiça sem compaixão vira crueldade. Sabe aquela pessoa que quer fazer justiça com as próprias mãos? Não, nós temos leis, tem ordenamento jurídico, precisamos seguir. A pessoa quer fazer justiça com as próprias mãos, uma justiça cruel, vingativa. A paciência se torna passividade. Eu estou esperando em Deus Ele abrir uma porta de trabalho para mim. Mas não estuda, não se atualiza, não manda currículo. Isso é passividade, não é paciência. Coragem sem sabedoria vira temeridade. É só em filmes que a gente vê o soldado saindo da trincheira, peito aberto, enfrentando uma tropa inteira inimiga, atirando, e não acontece nada com ele. Isso não é coragem, isso é temeridade. Isso é agir de forma irrefletida. O poder sem sabedoria se torna opressão, porque o indivíduo, à medida em que ele adquirir poder, ao invés de servir ao próximo com o poder, ele usa o poder para perseguir os inimigos, para oprimir os inimigos. Percebe como nós precisamos de sabedoria para tudo o que fazemos? Há muitas pessoas com abundante conhecimento, porém poucas verdadeiramente sábias. E a sabedoria, essa é uma definição importantíssima de sabedoria, ou mais do que uma definição, é o resultado da sabedoria. A sabedoria, ela traz proveito para todas as pessoas envolvidas. Não sei se você tem um grupo de condomínio que você participa. Eu fui incluído no grupo de WhatsApp do condomínio. E aí, um morador, né, viu uma benfeitoria lá no prédio e disse assim, nossa, que legal que foi feita, né, essa benfeitoria. Daí o outro fala, foi a fulana de tal que doou. Doou o material, ela é decoradora, doou a própria mão de obra. Aí o morador falou assim, mas isso não passou na Assembleia. Eu não tenho... Alguém sabe disso que foi feito, se foi discutido em Assembleia? Aí começou a discussão lá, né? Eu vi essa conversa inicial, saí do grupo. Quando eu olhei para o WhatsApp, tinha assim 50, 60 conversas, né? Porque um morador defendendo a benfeitoria da moradora que doou, o outro morador dizendo que essas coisas não podem acontecer sem passar na Assembleia. Aí uma pessoa se manifestou dizendo o seguinte, olha, de fato o que foi feito foi muito bom, então vamos nos alegrar com aquilo que foi realizado, porém, de agora em diante, toda iniciativa dessa ordem que passe pela Assembleia, inclusive para preservar as pessoas envolvidas no processo. Que palavras! Acabou a discussão. A sabedoria, ela traz proveito para todos os envolvidos. E assim é a sabedoria divina, em que Deus conduz todas as coisas para a obtenção do melhor resultado,
resultado mais proveitoso, mais adequado para todos. E é exatamente isso que nós encontramos nesta passagem. A sabedoria de Deus conduzindo todas as coisas para a preservação da vida, para o benefício das pessoas que Ele ama. Deus conduzindo todas as coisas para o benefício das pessoas que Ele ama. Nós vamos entender isso olhando esta conversa que nós lemos em Gênesis 50, 15 a 21, mas também para a gente entender melhor os atos soberanos e sábios do nosso Senhor, nós precisamos recuar um pouco dessa conversa. 13 anos atrás, para entender melhor o contexto e ver como que Deus conduziu todas as coisas. Então esses irmãos estão conversando aqui, o texto registra essa conversa, mas 13 anos atrás, quem estão os irmãos aqui? José e os 11 irmãos, não aparece o nome deles aqui, mas 13 anos atrás, José, ele foi vendido por seus irmãos como escravo, para uma caravana midianita que se dirigia para o Egito. Ele foi vendido por 20 ciclos de prata. Eu fiquei curioso em relação ao valor da vida de José, que os irmãos tinham dado à vida de José. Eu pesquisei e descobri que 1 ciclo de prata equivale a 2 gramas do metal, 12 gramas de prata. Como foram 20 ciclos, 20 vezes 12, 240 gramas de prata. Nos dias atuais, 240 gramas de prata seriam aproximadamente R$ 1.300. Mas, a título de comparação, quando Abraão comprou o campo de Macpela para sepultar sua esposa Sara, comprou de Efron, o Eteu, Abraão pagou 400 ciclos de prata. O terreno, 400 ciclos de prata. A vida de José, 20 ciclos de prata. 5% do valor do terreno. Ou seja, para os irmãos de José, a vida dele valia praticamente nada. Por isso, eles o venderam como escravo. Em função dessa atitude dos seus irmãos, José experimentou 13 anos no Egito, 13 anos de escravidão no Egito. A vida de José, ela deu uma guinada positiva depois desses 13 anos, quando ele foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. O Faraó tinha chamado os sábios para fazerem o mesmo, eles não conseguiram, e José interpretou. Então Faraó tornou José o administrador do Egito, o homem mais importante do reino, somente abaixo do rei, abaixo de Faraó. Após tornar-se autoridade importante, poderosa no Egito, 13 anos depois, seus irmãos foram para lá em busca de comida, porque havia fome no mundo da época. Depois de alguns encontros com os seus irmãos, os irmãos não reconheceram José. José estava bem diferente, 13 anos depois. Antes ele vestia roupas simples, roupas hebreias, agora ele estava com uma roupa suntuosa de administrador do Egito. Os irmãos não o reconheceram, mas José se deu a conhecer a eles e lhes disse: eu os perdoo de todo o mal que vocês praticaram contra mim. José fez mais, pediu autorização de Faraó e chamou seu pai Jacó, e toda a família para o Egito, para morarem na terra de Gósen. Essa terra era propícia para o pastoreio e criação de gado e rebanho, exatamente a atividade principal de Jacó e seus filhos. Então, o que aconteceu durante esse período? José se tornou escravo,
mas depois administrador do Egito, houve o reencontro com os irmãos. José não somente os perdoou, mas prometeu cuidar da família, dos irmãos e de seus filhos. O tempo passou e Jacó já era um homem idoso, ele morreu. Aí vem onde essa conversa está inserida. Após a morte de Jacó, o que os irmãos imaginaram? Agora José vai se vingar do que fizemos a ele. Eles ficaram com medo da vingança do irmão. Eles não acreditaram no perdão que José lhes havia dado. E por não acreditarem no perdão, por medo da vingança, esses irmãos passaram a ter um comportamento duvidoso, né? Eles mentiram. Olha o que eles disseram lá no verso 15, agora nós vamos ler, né? Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, eles disseram, olha o que eles pensaram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Aí eles mandaram dizer a José, nem se apresentaram, mandaram dizer a José: olha, o papai ordenou antes da sua morte, dizendo o seguinte: perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos, perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. Jacó tinha dito alguma coisa acerca de José se vingar ou não se vingar dos irmãos? Não tinha dito nada, mas eles imaginaram toda essa situação, eles julgaram José à luz daquilo que eles eram, projetaram em José aqui a maneira como eles percebiam as coisas, ficaram com medo, mentiram, e não somente mentiram, o texto diz que eles se colocaram numa posição de servos de José. Eram irmãos, mas se contentavam de ser servos, para não serem mortos. Olha o verso 18, vieram, né, depois de mandarem esse recado, né, mentiroso, eles vieram, seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Eles eram irmãos, mas eles estavam se dispondo a serem servos de José, por medo. Note que o medo, por questões do passado não tratadas ou mal resolvidas, pode nos trazer muitas perturbações. Quando nós não tratamos bem as coisas, elas ficam pendentes. Isso gera medo em nós, traz perturbação. E o que a palavra de Deus nos ensina acerca disso? Que o perfeito amor, o amor de Deus, ele lança fora o medo. Então, se nós queremos resolver as coisas que não ficaram bem decididas, bem tratadas, tão mal resolvidas, precisamos nos aproximar de Deus, precisamos, na comunhão com Deus, pedir que Ele nos auxilie a resolver essas questões. Mas qual foi a reação de José diante da atitude dos irmãos? O verso 17 final diz que José chorou. José chorou enquanto lhe falavam. Ele ouvia seus irmãos mentindo acerca da fala do pai, se dispondo a serem seus servos. Ele viu aquela cena e ele ficou triste. Não era esse o tipo de relacionamento que José desejava com os irmãos. José havia compartilhado, quando na juventude, alguns sonhos com os irmãos. Talvez você já tenha conhecimento disso. José, certa vez, sonhou com feixes de trigo, em que ele era um feixe de trigo e os irmãos, cada um deles um feixe de trigo, e os 11 irmãos, os 11 feixes de trigo dos irmãos se prostravam diante do feixe dele. Ele sonhou ainda, e ele contava para os irmãos, né? Ele sonhou ainda que o pai
era o sol, a mãe era a lua, e os irmãos eram 11 estrelas, e todos eles se prostravam, estavam prostrados no sonho diante de José. Quando José lhes contou esses sonhos, compartilhou esses sonhos, não foi para mostrar que um dia eles os serviriam, mas para que eles adquirissem a consciência de que quando José tivesse condições, tivesse poder, ele os serviria. Percebe a diferença? Hoje em dia, aqueles que têm poder querem que os outros os sirvam. No cristianismo, dentro da fé cristã, quando algum irmão ou irmã tem poder, esse poder é dado por Deus para ele servir os seus irmãos. Percebe a lógica? Totalmente diferente. É interessante que nós, como cristãos, somos chamados ministros de Cristo. O pastor é chamado de ministro, especialmente, né? Mas não é só o pastor. Todos são ministros de Cristo, especialmente o pastor. O que é ministro? É uma palavra latina, que significa algo inferior. O contexto dessa palavra latina é o seguinte: a mim me gosta bastante dessas histórias das palavras, a etimologia das palavras, a origem das palavras. A palavra ministro, nós podemos compreendê-la no seguinte contexto: o ministro, ele é alguém inferior que serve o magistrado, que é o superior. Então, o ministro é o inferior que serve. Nós servimos a Cristo. Nós somos inferiores. Cristo é o nosso Deus, Cristo é o nosso Salvador, e nós fazemos todas as coisas para servir o nosso Salvador Jesus Cristo. E quando Deus nos dá poder e nós servimos ao nosso próximo, nós servimos ao nosso próximo por amor a Cristo, como se estivéssemos servindo a Cristo. Então José, quando ele tinha aqueles sonhos, não era para dizer: olha, um dia eu vou prevalecer sobre vocês. Não, meus irmãos, quando eu tiver condições, eu vou servi-los. Mas eles nunca entenderam dessa maneira. Na verdade, eles não entendiam que José realmente os havia perdoado. Não havia amargura no coração de José pelo que os irmãos haviam feito. E sabe qual é o motivo pelo qual não havia amargura no coração de José, e porque ele havia perdoado os seus irmãos, sinceramente perdoado? Porque ele compreendeu a sabedoria de Deus na condução de todas as coisas. Olha o que ele diz no verso 19, quando os seus irmãos fizeram aquela cena, né, se prostraram, mentiram, o que José disse? Não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. A base da ação perdoadora de José foi a compreensão de que Deus estava conduzindo a sua vida e tinha um propósito em tudo o que acontecia. Então vamos aprender duas coisas importantes acerca da sabedoria divina que esse texto nos mostra. A sabedoria de Deus, ela considera a responsabilidade pelos atos praticados. Deus não elimina a nossa responsabilidade pelos atos praticados. José disse a seus irmãos no verso 20, no início: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. José não amenizou para os irmãos.
Porque a construção de laços de afeto verdadeiros e duradouros, eles acontecem quando nós assumimos os nossos erros. Quando nós não assumimos os nossos erros, não tem relacionamento profundo, íntimo, verdadeiro, autêntico. Então era necessário que os irmãos reconhecessem os atos praticados, que eles erraram feio, que eles tiveram ciúmes do irmão, porque o pai, de fato, Jacó não deveria ter feito isso, mas fez. Isso é um alerta para nós pais. Jacó tratou os filhos de uma maneira diferenciada. Os irmãos ficaram com ciúmes. Os irmãos, eles ficaram irritados com esses sonhos de José. Eles se sentiam numa condição de inferioridade, mas essa era a percepção deles. Por que não foram perguntar para o irmão? Às vezes nós julgamos as coisas à luz da nossa percepção, mas as pessoas não estão pensando dessa maneira. Apesar do erro do pai de amar mais a José do que os irmãos, apesar dos sonhos de José, o que eles fizeram não se justificava. Eles só não mataram José porque Rúben, o primogênito, impediu, mas na sequência eles venderam José como escravo para o Egito. Os irmãos precisavam reconhecer o mal praticado e confessá-lo. Na liturgia, nós lemos lá no Salmo 32, né? O texto é tão forte, né? E importante para nós. Veja o que diz o Salmo 32, ouça agora. Verso 3 diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Olha a consequência de abrigarmos o mal na nossa vida, de não confessarmos os pecados. Envelheceram os meus ossos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. É alguém que anda carregando sobre si um fardo terrível. Tua mão pesava sobre mim, o meu vigor, o meu ânimo se tornou em sequidão de estio. Sequidão de estio é secura típica de verão. Quando eu penso em sequidão, eu lembro da imagem que, lendo o texto, o livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, na escola eles davam para a gente ler, né, aquela família de retirantes, né, passando pelo sertão, rumo a um local onde pudessem viver com dignidade. Então Graciliano Ramos, ele vai descrevendo aquela paisagem, né, aquela ausência de vegetação, aquela ausência de água, aquele sol causticante, uma secura. A única coisa que via pelo caminho eram os ossos dos animais. Quando a gente abriga o pecado na nossa vida, o nosso vigor, nosso ânimo se torna uma secura típica de verão bem intenso. Mas o texto diz: confessei-te o meu pecado e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Não importa o erro cometido no passado, é necessário confessar o pecado, os pecados ou o pecado, arrepender-se. Arrependimento está ligado à mudança de vida, ter fé em Jesus Cristo e confiar no perdão de Deus, que se manifesta por meio do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho. Meus irmãos e minhas irmãs, é importante construirmos relacionamentos saudáveis, relacionamentos autênticos, relacionamentos enriquecedores com as pessoas e principalmente com Deus, que é o nosso Pai Celeste.
considerando que nós somos indignos diante do Deus cujo caráter é santo, justo e bom. Nós precisamos, diante do Senhor, confessar os nossos pecados, nos arrepender, pedir a Deus que transforme a nossa vida, e cremos em Jesus Cristo. Deus aceitou o sacrifício do seu Filho e transferiu a sua justiça, a justiça de Jesus para nós, nos concedendo perdão. Confessemos os nossos pecados e tomemos posse do perdão de Deus em Cristo, vivendo como pessoas perdoadas. Porque é fácil dizer que nós cremos, é fácil dizer que nós aceitamos tudo o que a palavra do Senhor nos propõe, mas nós não vivemos como pessoas perdoadas. A nossa vida fala mais alto. Ao invés de uma vida abundante, parece que a nossa vida é seca. Não importa a idade. Às vezes eu olho para jovens e eles parecem pessoas idosas. Tamanha é a falta de vida. Jovens cristãos, tamanha é a falta de vida. Eu olho para pessoas idosas e vejo a vida de Cristo nelas, espírito jovem. Não importa a idade, não importa. Quando andamos com Deus e tomamos posse do perdão de Deus em Jesus Cristo, o medo é colocado de lado e a confiança em Deus é o que prevalece. Precisamos agir como pessoas perdoadas. A sabedoria de Deus, ela considera a responsabilidade dos nossos atos. Se pecarmos, precisamos confessar os nossos pecados. E a sabedoria de Deus, como nós já falamos inicialmente, vamos retomar esse ponto, é a motivação para o perdão. É a motivação para a prática do perdão, não é? José, ele diz aos seus irmãos: olha, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José, ele tinha uma compreensão da realidade. Compreensão da realidade de José não é aquela compreensão que muitos têm, aquela dor figadal. Já ouviram falar dessa expressão? O indivíduo, quando age, ele age com base no seu fígado. Dor, sentimentos profundos figadais. É que no passado acreditava-se que a alma e os sentimentos estavam ligados ao fígado. Então, aquela dor figadal, a pessoa, quando tem essa dor figadal, aqueles sentimentos mais profundos, não confessados, aquela amargura, de repente, num contexto, ela estoura. Pum! José não era assim. José, ele confiava na sabedoria de Deus, ele não agia conforme seus sentimentos mais profundos, ligados à dor provocada pelos seus irmãos. Ele interpretava a realidade à luz da sabedoria de Deus. Há um texto aqui no contexto dessa passagem, Gênesis 45, em que José relata exatamente isso para os seus irmãos. Antes dessa conversa, antes de Jacó e a família irem para a terra de Gósen, José disse a seus irmãos, lá em Gênesis 45, verso 5: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos.
em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, olha a sabedoria divina, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida, por um grande livramento. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de todo o Egito. Gente, você acha que isso é pouco? Depois de ser vendido como escravo, passar 13 anos na escravidão, dos 17 aos 30 anos, ele perdeu a juventude na escravidão. Mas ele conseguia enxergar a mão de Deus em tudo isso. O foco de José não estava no mal praticado pelos irmãos, mas no bem praticado por Deus, mediante a sua sábia condução de todas as coisas, da vida de José e da família dele. Qual é o foco da sua vida? Seu foco está nas dificuldades, nas limitações, na indiferença, o desprezo com que as pessoas o tratam. O foco está no seu problema de saúde, na perda de um ente querido, no revés financeiro. Todas essas coisas nos causam transtornos, todas essas coisas nos trazem tristeza, mas o nosso foco não pode estar nessas coisas. Nós temos que parar e meditar na sabedoria divina. O nosso foco precisa estar na sabedoria divina, que usa inclusive o mal para o nosso bem. José tinha todos os motivos para focar na violência de seus irmãos, mas optou confiar na sabedoria de Deus, ser uma pessoa grata ao invés de uma pessoa ressentida. Isso ficou estampado quando ele disse que não somente havia perdoado seus irmãos, mas cuidaria deles, cuidaria dos seus filhos. Não é isso que ele diz? Não temais, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. No capítulo 45, verso 10, ele diz assim: vós habitarás na terra de Gósen, né? Essa terra que era propícia para os empreendimentos da família, ligadas a gado, a rebanho. Vocês ficarão perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, tudo quanto vocês têm, aí eu sustentarei vocês. Bastava perdoar, né? Mas não, ele perdoou e cuidou deles. O fundamento do perdão é a sabedoria divina. Você sabe o nome que o apóstolo Paulo dá à sabedoria divina? Lá em 1 Coríntios 1:24, o apóstolo Paulo fala que o poder e a sabedoria divina é Jesus Cristo. Jesus é a sabedoria divina. Sabe por quê? Porque por meio de Cristo, Deus nos concede perdão de todas as ofensas que praticamos contra Ele. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós somos perdoados por Deus em Jesus Cristo, nós ficamos moralmente obrigados a perdoar também. Você se recorda da parábola que Jesus contou do credor incompassivo? Ele devia, esse credor, ele era credor do seu conservo, devedor do rei. Diante do rei, o rei disse para ele: olha,
pague aí a sua dívida, 10.000 talentos, uma fortuna, uma fortuna. Ele ia trabalhar a vida inteira e não ia conseguir. Ele falou, seja paciente comigo, rei. Aí o que o rei fez? Se compadeceu e perdoou a dívida. Ele saiu de lá e encontrou um conservo dele, alguém, um par, do mesmo nível, servo como ele, do rei. E este devia 300 denários para ele, aproximadamente 3 meses, salário de 3 meses. E ele falou, olha, o conservo, ser paciente comigo. Ele falou, jamais! Entregou o conservo para a prisão, nas mãos do verdugo para levar, o capataz, o algoz, para levar para a prisão. Quando o rei soube, anulou a anistia que ele havia dado, o perdão que ele havia dado, e prendeu esse homem mau. Essa parábola nos ensina coisas preciosas, que Deus, em Jesus Cristo, nos perdoou de multidão de ofensas. Em Jesus Cristo, nós podemos perdoar algumas ofensas que as pessoas nos fazem. Aquele que não consegue perdoar deve questionar se confia na sabedoria de Deus na condução da sua vida. E se conhece Jesus Cristo como seu Salvador, por meio de quem Deus nos perdoa. É impressionante a sabedoria de Deus, que usa todas as coisas, inclusive os atos maus dos homens, para o nosso bem, para o bem do seu povo, para o bem daqueles que o amam. Essa é a motivação que nós temos para perdoar, para sermos pessoas que perdoam, que andam com Cristo, a sabedoria de Deus, em quem encontramos perdão e vida eterna. Que Deus te abençoe, nos abençoe. Versículo bíblico que diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, ele é a fonte, por meio dele são os recursos, e para ele, todo o propósito e finalidade, ele é a razão, todas as coisas vêm dele. A ele a glória eternamente, amém. Toda a glória ao nosso Senhor. Vamos olhar para a glória do nosso Deus, para a sua sabedoria, confiarmos nela e vivermos como verdadeiros cristãos, pessoas que servem os seus irmãos e suas irmãs com aquilo que Deus lhes dá. Se não dá, nós seremos servidos, mas quando der, nós serviremos. Só lhe deu glória, a expressão latina que diz somente a Deus toda a glória.